Bom dia, meus queridos alunos. Hoje, terça-feira, nossa aula de matemática, dia 4 de agosto. E a gente vai falar hoje sobre pesquisas, tabelas e gráficos. Certo? O que são tabelas e gráficos? Então, as tabelas e os gráficos, elas servem para a gente passar uma operação matemática de uma maneira diferente, através de um desenho. Ok? Então é isso que a gente vai aprender. Para que a gente realize, para que a gente faça uma tabela ou um gráfico, é necessário antes a gente fazer uma pesquisa. Qualquer pesquisa que a gente queira. Por exemplo, hoje a professora pesquisou sobre o número de alunos da nossa sala. Olha só, fui lá na lista de frequência e olhei quantos alunos eu tenho na sala. Foi que a professora visualizou através da minha pesquisa. Pesquisa número de alunos da sala. Então, eu observei lá através da lista de chamada que eu tenho 17 alunos. 17 alunos. Quais foram as observações que eu fiz na minha pesquisa sobre essa quantidade de alunos? A professora observou que eu tenho 5 alunos do primeiro ano, que eu tenho 6 alunos do segundo ano e eu tenho 6 alunos do terceiro ano. Essa foi um dado da minha pesquisa. Qual outro dado que eu pude retirar da minha pesquisa? A professora também foi lá observar que eu tenho desses 17 alunos, 7 são meninos e 10 são meninas. Então, essa foi a minha pesquisa realizada. A minha pesquisa foi sobre o número de alunos da nossa sala. Quais foram os dados que a professora recolheu? A quantidade total de número de alunos. Depois a professora foi pegar outro dado sobre a quantidade em cada turma, porque a gente sabe que lá nós temos primeiro, segundo, terceiro ano. Depois a professora foi observar o número de alunos, quais são meninas e quantos eram meninos e quantos eram meninas. E daí agora a gente vai construir as nossas tabelas e os nossos gráficos. O que é uma tabela? Olha só como é que eu faço uma tabela. Eu representei aqui na minha tabela as turmas, primeiro, segundo, terceiro, e aqui o número de alunos. 5 no primeiro, 6 no segundo, 6 no terceiro. Então, essa é a minha tabela. Olha o meu gráfico. A professora trouxe 2 tipos de gráficos, existem vários tipos de gráficos, mas a professora trouxe para a gente trabalhar hoje, para a gente aprender sobre o gráfico de barras e o gráfico de setores. Observe como é que a gente faz o gráfico de barras, porque a professora já fez a pesquisa, a gente já sabe os dados. Então, olha só, gráfico de barras. Eu fiz uma linha na horizontal, outra linha na vertical. Coloquei aqui, ó, turma. Quais são as turmas que a gente tem na sala? Primeiro, segundo, terceiro. Aqui, essa outra linha, eu coloquei os números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que vai representar o número de alunos. Então, a gente vai lembrar do que a professora disse, qual foi a minha pesquisa. Quantos alunos eu tenho por turma? No primeiro ano, eu posso olhar lá na tabela, ou eu posso filar lá na minha pesquisa. E aí, com a olhadinha na tabela ou na pesquisa, construir meu gráfico de barras. Quantos alunos eu tenho no meu primeiro ano? Eu tenho 5 alunos. Então, vou aqui, puxo uma barrinha até o número 5. Olha lá como é que vai ficar. Quantos alunos eu tenho no segundo ano? 6. Vou aqui no número 6, marco o número 6 e venho aqui para o segundo ano. Vou fazer uma outra barrinha. Quantos alunos eu tenho no terceiro ano? 6 também. Vou ver na marcação, dou continuidade a ela e faço a minha outra barrinha. O que é que eu posso observar aqui através do meu gráfico de barras? Que os alunos do primeiro ano são uma quantidade menor, olha, que os alunos do segundo e do terceiro ano. Que os alunos do segundo e do terceiro ano têm as barrinhas do mesmo tamanho. Por que as barras são do mesmo tamanho?
porque são as mesmas quantidades de alunos no segundo e no terceiro ano. Vamos fazer agora o nosso gráfico de barras referente à quantidade de meninos e quantidade de meninas. Vou lá afilar na minha pesquisa. Olha, a professora primeiro colocou aqui meninos e meninas. E aqui em cima eu coloquei número de alunos. Quantos são meninos? 7. Procuro aqui o número 7, coloquei as marcações. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A professora não colocou os números para não ficar muito apertadinho aqui no quadro. Mas vocês podem colocar aí na atividade que a professora passar no caderno. Então, marco lá 7 meninos. Marco aqui o número 7. Venho até o nome meninos e construo a minha barrinha. Quantas meninas eu tenho na minha turma? 10. Vou lá, 7, 8, 9, 10. A professora também já indicou ali o numeral 10. Venho aqui até o número 10. Faço lá minha barrinha representando o número de meninas. Então, meninos, tenho 7, que a barrinha parou no numeral 7. Meninas, eu tenho 10, a barrinha parou no numeral 10. Então, eu posso observar a diferença do tamanho das barras, porque estou falando da quantidade de meninos e meninas que são diferentes. Então, esse aí é o nosso gráfico de barra, certo? Para a gente começar a fazer a nossa atividade. Outro tipo de gráfico que a professora trouxe para a gente aprender foi o gráfico de setores, ou também chamado gráfico de pizza, porque parece uma pizza partida, observe. Foi que a professora colocou aqui, fez o meu círculo, é o gráfico circular, coloquei lá o centro dele, aqui onde a professora marcou, e aqui eu representei, ó, segundo ano, 6 alunos, terceiro ano, 6 alunos, primeiro ano, 5 alunos. Esse gráfico de pizza a gente pode pintar de cor diferentes e colocar aqui embaixo, certo? Uma legenda. A gente já sabe que é uma legenda porque a gente trabalhou semana passada agora em geografia, certo? Que é a indicação através de cores, através de um rabisco. E a gente vai colocar aqui a quantidade de alunos da sala. A professora fez aqui outro gráfico de setores. Marquei o pontinho. Meninas, olha, observe que o lado aqui, olha, a representação de meninas ficou maior que a representação de meninos. Por quê? Porque meninas eu tenho 10 e meninos eu possuo 7. Certo? Então está aí o nosso conteúdo dessa semana. A professora vai mandar uma atividadezinha para a gente fazer o treino, fazer uma pesquisa com o papai e com a mamãe e aí construir na nossa atividade os nossos gráficos e as nossas tabelas. Um abraço, façam todos uma boa atividade. Fiquem com Deus, até amanhã.